Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam um dia à vida eterna. Amém. De paz são meus pensamentos, onde estiverem, onde estiverem, onde estiverem, os livrarei do sofrimento. Ó Senhor, escuta a prece, que te faço o meu pedido. Vem, atende, Deus fiel. Eu preciso ser ouvido. Se vierem nos julgar, todo mundo está perdido. De paz são meus pensamentos, onde estiverem, onde estiverem, onde estiverem, os livrarei do sofrimento. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 12, de 49 a 53. A mensagem desse trecho do Evangelho de Lucas serve para mim e para você, para a gente compreender esse fogo que nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. É o fogo do Espírito Santo, mas é necessário compreender que quando ele diz assim, eu vim para trazer divisão, quantas vezes que a gente escuta pessoas que dizem ser cristão, mas não apoia aquilo que o outro está fazendo. Muitas vezes as pessoas acham que a gente tem que ser cristão do jeito deles. E nós temos que ter cuidado, muito cuidado com a palavra de Deus. Porque se nosso Senhor Jesus Cristo vem dizendo assim, como eu gostaria que esse fogo já tivesse aceso. Quando a gente recebe o batismo, a gente recebe realmente a força do Espírito Santo. E através dessa força espiritual que a gente vai ter consciência de falar sobre Jesus. E muitas vezes a gente fala com alguém com relação a mudança de vida, mudança de comportamento, e as pessoas não concordam. Quantas famílias, quantas mães que a gente escuta dizer assim, eu tenho um filho que frequenta a igreja católica, mas o outro já frequenta a igreja evangélica.
Eu conheço uma senhora lá na Bahia, que ela falou assim, olha, eu tenho 3 filhos homens e eu não consegui, eu sou católico, mas eu não consegui levar os 3 para a igreja católica. Um é padre, o outro é espírita e o outro é pastor. Os 3 combinam, mas não seguem a mesma doutrina. Então, essas coisas vão acontecer não só nas famílias católicas, mas vão acontecer sempre. Agora, é necessário compreender se aquele que está fazendo, será que ele está fazendo porque ele tem consciência do que está fazendo ou está fazendo só porque alguém viu alguém fazer? Eu me lembro que um determinado dia alguém viu esse vídeo que eu sempre faço desde o início da pandemia e é uma família parente. E essa família ficou incomodada. Aí vieram aqui. Chegaram aqui, cada um com a Bíblia na mão. Estão frequentando uma determinada igreja evangélica e queria me convencer, dizer que eu estava completamente errado, porque naquele dia eu estava falando da mãe de Jesus Cristo. Eu estava falando daquela mulher que foi escolhida por Deus para trazer para cada um de nós a salvação. Quem escolheu Maria foi Deus, enviou o anjo e falou, olha, o anjo disse assim, encontrastes graça diante do Senhor. E aquele que for contra esta mensagem, é só ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, que ele vai ver, todas as Bíblias têm que ter esse Evangelho. E essa família que veio aqui para tentar me convencer, pediu para mim não falar da mãe de Jesus, eu me lembrei dessa passagem, desse Evangelho que a gente está partilhando hoje aqui, desse capítulo 12, quando Jesus disse assim, ó, eu vim trazer divisão. E de onde que nasceu Jesus Cristo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu não consegui convencê-los a entender que eu prego aquilo que está dentro da palavra de Deus com relação à mãe de Jesus. Mas, graças a Deus, nunca mais eles voltaram aqui na minha casa. E tomara que não volte mesmo, porque para entrar aqui, para falar da mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, para criticar a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu sei que na Igreja Católica Apostólica Romana existem muitos erros, mas eu sei também que aquele que segue na Igreja Católica e que conhece a Eucaristia nunca vai falar mal da mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, vamos prestar muita atenção naquilo que a gente escuta por aí, porque a gente não pode dizer que é cristão só da boca para fora. E essa mensagem que Jesus Cristo vem dizendo aqui, ó, eu vim trazer fogo sobre a terra. E essa divisão sempre vai ter, mas vamos pedir a Deus sabedoria para que, através da sabedoria de Deus, a gente tenha consciência daquilo que a gente está seguindo e daquilo que a gente está fazendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós estamos e vamos permanecer unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.